Meu amigo, minha amiga, muito boa tarde agora. Olha ali, em meio-dia marca o nosso digital. Estamos começando aqui mais uma edição do nosso Eco TV Entrevista. Você já sabe, esse programa tem quase um mês praticamente. É um novo programa, na verdade é o primeiro programa ao vivo nesse horário. Outro dia eu falei que era o primeiro programa ao vivo da Eco TV. Teve gente que brigou comigo, hein, Beza? Mas na verdade não é o primeiro programa ao vivo da Eco TV. Nós temos vários programas, uma programação ao vivo bastante interessante. Mas nesse horário, especificamente nesse horário, é o primeiro programa ao vivo que também é da casa, porque esse programa é da casa. Ao vivo, sempre ao meio-dia, de segunda-feira, meio-dia, e sexta-feira também. E quinta-feira nós continuamos com o nosso espetacular, há quase 2 anos, o Eco Debates, às 10h30 da noite, toda quinta-feira. Ontem tivemos um tema polêmico, muito bom, muito festejado, que é a questão do 11 de setembro. Olha, sensacional. E você vai acompanhar o repeteco do Eco Debates agora no sábado e no domingo também, tá bom? Olha, hoje no Eco TV Entrevista, a partir de agora você pode ligar, o Bruno vai colocar o telefone aí, é o 2379-4733. Nós estamos aqui com o combativo vereador, bastante atuante pela sociedade andreense, o nosso querido vereador Luiz Zacarias, ele que é do Partido Trabalhista Brasileiro, né? É isso, né, Fábio Beza? Fábio Beza, nosso editor, tá junto aqui comigo, ajudando. E ali tem a Gabriele, a nossa querida Gabriele Braz Pereira, e também o Bruno Zanoni, o nosso diretor de imagem da parte da manhã, à tarde e à noite, é o nosso querido Elton Orsi. Então você pode ligar a partir de agora, eu estou com ele, o vereador Luiz Zacarias, do PTB de Santo André, ele que é egresso da região da Vila Palmares, hein, Luiz? Você é bom de voto lá, né? Só um pouquinho, Antônio, só um pouquinho. Fique à vontade, seja bem-vindo. Pertinho aqui, do lado de vocês aqui, Cadura, Palmares, aqui essa região da Príncipe e tal. Nasci nessa área, né? Nasci na Palmares, ali já tem um trabalho feito com a comunidade há muitos anos aí, com a igreja, movimentos sociais. É ali que aos pouquinhos eu fui gostando da política e resolvi entrar nesse meio aí através do meu pai, que foi candidato a vereador em São Caetano pelo PTB, naquela época, PTN, aqueles partidos que hoje, né? E me ingressei no PTB com 18 anos. Ele tentou várias vezes, foi suplente de vereador em Santo André. Como suplente ele subiu uma vez e tal, e depois eu entrei. E naquela época o voto era manual, né? Era difícil você computar realmente os votos. Verdade. Né? Eu entrei, primeiro mandato, primeira eleição que eu participei, eu tive 2.200 votos, não entrei. Fui suplente por 40 votos, não entrei. Aí a segunda já entrei com 2.700, eu fui para 6.000, depois 7.000. Você tirou 7.000 votos na eleição em 2008, não foi? 7.000. 7.000, mais de 7, acho que 7.300. E não entrei por causa do coeficiente. O seu partido, qual partido que era? Era o PR. Né? PR, que é um partido pequeno. Agora já está um pouquinho mais encorpado, né? Tinha sido eleito pelo PL, né? Não, fiquei 21 anos no PTB. Fui eleito vereador pelo PTB por 3 mandatos. Aí saí para uma campanha para deputado, aí entrei pelo PL na época, depois fui eleito vereador, passei novamente para o PR, aí eu fiquei com 7.000, sendo mais votado da região, não entrei por causa do coeficiente eleitoral. Então, você hoje está no PTB? PTB. Você acha, vereador, que o PTB está passando por um processo de dificuldade, vamos colocar dessa maneira, de dificuldade política, de estruturação? Porque, por exemplo, uma grande liderança de vocês os deixou agora, que é o Frank Aguiar, lá de São Bernardo, né? Ele foi para o PMDB. Ao que você atribui uma atitude dessa do Frank Aguiar, que se fez praticamente dentro do PTB e agora está lá de braços e abraços, né, com o pessoal do PMDB? A política ela é muito dinâmica, né? São coisas que você acompanha a vida política, dificilmente um candidato político fica no partido até o final. Sempre acaba mudando, né? Vendo outros convites, outras vantagens, né? A nível de governo, o PMDB apoia o governo federal também, então isso acaba tendo outros convites também políticos, né? O PTB às vezes faltou com alguns anseios que talvez ele quisesse no PTB, inclusive na época o prefeito, o Luiz Marinho, na eleição passada ia colocar um outro vice. É verdade. Não era ele, aí teve intervenção no Campos Machado, aí uma questão política, voltou a ser o candidato a vice, então... E o Campos também deixou tranquilo a saída dele. Eu acho que foi uma coisa natural. Sem falar que ele teve na primeira eleição, me parece que o Frank ele teve
quase 150 mil votos, e agora na última eleição que ele tentou se reeleger, ele não conseguiu 50 mil votos. Pra você ver, né? como E agora vai para um partido maior, com uma linha de corte muito maior, né? É que eu te falei, então eu não sei quais são as vantagens que ele... O PTB também é forte, difícil também, viu? O federal, o PTB não é fácil. É um partido grande, a linha o PTB. De 120 mil votos de corte também para deputado federal, 80 mil votos para deputado estadual. Então não é um partido pesado. O PMDB também, mas como ele tinha uma ligação muito grande com o vice-presidente, e então houve convite, o Bonombi de Santo André também, uma aproximação, então ele acabou optando, né? Nós estamos aí convidando outros prefeitos aí, candidatos, ex-prefeitos de Ribeirão, de Rio Grande, para que venham, né, para o PTB também, e a gente está fortalecendo, o partido não está fraco não. Tem quatro vereadores de Santo André. São 4 vereadores, se eu falei a sua fala, né, que é o Ailton, né? O Ailton Lima, do PTB. Lima. Você e o Sardano também. O Sardano, né? E o Rotenberg. Rotenberg, são 4 vereadores. Mas e a sua pretensão em termos políticos para o seu eleitorado? Sai candidato aí a deputado estadual, federal? Não tenho pretensão, estamos trabalhando bastante. Esse mandato, nós estamos com uma equipe muito boa de trabalho. Estamos atingindo aí muitos pontos da cidade. E tenho tido uma aceitação positiva onde eu tenho ido com a minha equipe. Convites, nós estamos sentindo, a população quer que nós saímos candidato a deputado, já estamos falando deputado, mas eu estou tranquilo. Acho que o trabalho hoje, eu estou mais focado no trabalho da cidade, de projetos, trabalhos sociais, que isso me interessa bastante. Sempre gostei desse trabalho, então estou focado nisso, lógico. Tive uma reunião com o partido ontem, eu sou um soldado do partido. O partido entender a importância de nós. Aliás, é um slogan, né? Bem batido no PTB e no PMDB, né? Soldado do partido. Acho que na verdade, a ideologia é essa. Porque assim, nós no partido, muitas das vezes, nós saímos candidatos para ajudar no coeficiente para eleger aqueles que já estão lá. Claro. Funciona muito isso hoje. Para você sair como candidato a deputado, uma região como essa, eu que sou uma pessoa que trabalha muito regionalmente, dificilmente eu conseguiria chegar e ganhar uma eleição. Então, serviria como soldado para arrumar voto, para ajudar o coeficiente para eleger aqueles que estão no partido. Então, essa questão de soldado do partido nesse sentido. Você não acha, Luiz, que você, por ser uma pessoa que está numa região, você é oriundo de uma região limítrofe? Porque quem não é do ABC não sabe o que eu vou falar, mas quem é daqui do ABC a gente conhece, sabe como é que funciona, né? E agora quem não é vai ficar sabendo. Que a Vila Palmares, ela está praticamente dentro de São Bernardo. Ela está beijando ali o Rude Ramos. E para o outro lado é a Vila Gerte. Do lado mesmo. Ou seja, tanto é que seu pai foi candidato por São Caetano e depois aqui em Santo André. Né? Então, na verdade, a sua família e você tem história dentro dos 3 municípios. E não é difícil você construir uma plataforma, uma campanha ligado ao Rude Ramos e também à Vila Gerte de São Caetano, contando com o apoio maciço da Vila Palmares. Seria um projetão, hein? Não, mas eu acho que nada é impossível, né? Mas para você sair uma campanha, você tem que ter uma estrutura muito grande. Tem um projeto político que é natural, equipe, né? Mas o problema é economicamente, gasta-se muito, precisa ter uma estrutura muito forte a nível de financeiro mesmo, né? Como é que você vai trabalhar nessas regiões? Tem que ter lideranças, montar polos, células nessa cidade toda, dessa cidade, para ter pessoas para poder trabalhar o teu nome. Não é fácil, então precisa realmente de um poder aquisitivo muito grande. Então, por você acha que desses 4, eu estou recebendo mais algumas ligações. Gente, olha, vou já fazer a ligação. Você é que fez a ligação. Eu vou já fazer as perguntas. E olha, são perguntas provocantes, hein, Luiz Zacarias? Mas a gente vai passar daqui a pouquinho. Deixa eu colocar aqui pro Luiz. Você falou que o PTB hoje em Santo André, ele tem 4 vereadores, que é você, o Ailton Lima, o Sardano e o Rotenberg. Isso. Desses 4, conta aqui para nós, qual dos 4 que tem o projeto para sair agora como candidato a deputado estadual ou federal? Quem se manifestou foi o Ailton Lima, que tinha a intenção de sair candidato a deputado federal, deu uma esfriada esses dias aí, mas acho que tem no íntimo dele a intenção de ser candidato a deputado federal. O Rotenberg desde o começo do ano, está trabalhando nisso já para ser candidato a deputado federal também. Se bem que o Rotenberg, com todo respeito, eu chamo ele de o homem do cachorro, um jovem brilhante. Muito bom. Mas eu acho que ele ainda está muito verde, hein? Ele precisa de um pouquinho mais de experiência, talvez. Ele começou agora, e está indo bem como vereador, está trabalhando bem, tem um projeto ele é bem postado, ele é firme naquilo que ele quer, determinado, né? Lógico, sempre falta um pouco de experiência, como falta para nós ainda, mesmo com 5 mandatos, sempre estamos aprendendo todo dia, né?
Então, aí estamos com essa necessidade de lançar 2 candidatos. O doutor Aidan deve sair estadual. Então, como é que nós vamos lançar 2 federal? Certo. Então, tem que ter uma discussão no partido. Já está certo que o Aidan sai como estadual? Ele tem intenção de sair estadual, mas ele está conversando com o partido, com a executiva estadual, e a executiva parece ter intenção que ele saia deputado federal. Né? Então tem essa discussão interna ainda dentro do partido para definir. Mas com certeza devemos lançar um estadual e um federal. Qual que é a fórmula? Porque muita gente que assiste esse programa tem, é claro, pretensões eleitorais, que é um direito legítimo do cidadão brasileiro e da cidadã também. Mas você, com toda a sua experiência, qual que é a fórmula, de repente, para ser bem votado? Você teve a eleição aí, como você falou, que teve praticamente 7.000 votos, né? Um dos mais bem votados da região do Grande ABC. O que é? É gastar muita sola de sapato? É ter muita intimidade, amizade com as pessoas? Como é que funciona isso aí? Eu já fui 2 vezes mais votado do ABC, morando na periferia, divisa com esses municípios, para você ter uma ideia. Sim. É muito contato, é muito trabalho com a comunidade, é sola de sapato, é olhar no olho das pessoas, ouvir os problemas das pessoas, tentar resolver o problema das pessoas, abraçar o problema, trazer resultados, né, com as comunidades. Então isso é uma coisa que a gente já tem vindo desde a infância, dentro da igreja. E trabalho muito direto, desde o primeiro. Você acha que, você falou da igreja, você é evangélico ou católico, né? Cristão. Você acha que a questão da igreja, a igreja cristã, que as duas são cristãs, é uma coisa só, né, gente? Quem faz separação são os homens, mas Deus não separa. Evangélico e católico, para Deus é uma coisa só, é tudo cristão. Né? Mas você acha, por exemplo, na questão da religião cristã, ajuda você, de repente, congregar, comungar numa determinada congregação? Facilita? Eu tenho ligação com católicos e evangélicos. Eu tenho voto em todos os segmentos, inclusive até uma boa parte dos evangélicos também, porque eu ajudo as igrejas, participo muito para a legalização de áreas ligadas às igrejas, trabalhos sociais, né? Então tenho ligação com todas elas. Ajuda porque porque o pastor e o padre têm as ovelhas, as pessoas que eles congregam na comunidade. Então isso aproxima você desse povo através dessas lideranças. Certo. Então facilita bastante esse trabalho nosso e eu faço um trabalho constante. Ganhei vereador do primeiro dia, já comecei a trabalhar até o final dos 4 anos. Quer dizer, é constante, não é em época de eleição, estou aqui na época de eleição, estou aparecendo, não. É um trabalho constante. E isso faz com que o eleitor... Ou seja, não adianta ficar lá dentro do gabinete, você tem que ir para a rua. E não é fácil, mesmo assim ainda sou cobrado, porque às vezes tem as ações de vereador. Hoje estou na Comissão de Justiça, sou presidente da Comissão de Justiça, todos os projetos passam em minhas mãos para avaliação, tem um trabalho dentro do gabinete, um trabalho de estrutura, e tem um trabalho de rua. As demandas que vêm da comunidade, tanto da saúde, da educação, problemas de obras, de infraestrutura, falta de água, assim por diante, e o pessoal cobra, vem até a gente tem que fazer esse trabalho. É difícil, mas é uma coisa que eu gosto bastante e eu tenho certeza que esses votos que eu tenho não é gastar dinheiro com outdoor, placa, faixa, as coisas, isso não elege ninguém. Certo. Ajuda a eleger deputados, as coisas assim, porque precisa um trabalho mais amplo. De vereador... Quer dizer que então você condena essa questão de propaganda? Não precisa. A propaganda, o folder, o carro, o alto-falante? Você fazendo uma campanha um trabalho bem feito, no seu mandato... O boca a boca. O boca a boca. Então o eleitor vai julgar depois. O eleitor tem que analisar... Não é porque é o Luiz Zacarias porque fez um favor ou coisa parecida. Não, tem que votar, que a consciência do eleitor é... E antes de você ser eleito, Luiz, então, é o quê? A credibilidade como homem, como mulher, que você tem lá na sociedade que vai viabilizar a sua candidatura. O trabalho meu é muito voltado ao trabalho de humanização, respeito e humanização. Isso favorece bastante a ligação com a comunidade. Carinho, atenção, né? É lógico, ninguém é perfeito, nós temos nossas falhas, mas com isso eu tenho tido êxito em todas as eleições, né? Uma média de 7.000 votos, né, nos 3 últimos mandatos. Mas como assim, você falou, uma votação simples, recorde. Mas trabalho com a comunidade, corpo a corpo. Gente, olha, 2379-4733 é o telefone que você liga e participa. Estamos com ele, o vereador Luiz Zacarias, do PTB. O Fábio Beza me anuncia que nós temos 2 minutos para o nosso intervalo comercial. Eu vou começar a realizar as perguntas através as perguntas que estão sendo enviadas através do nosso telefone, né? Gente, olha, eu tenho aqui o Roberto Munhoz. Eu vou deixar essa pergunta aqui
Eu vou fazer, Roberto, você me permite, eu vou fazer uma pergunta mais polêmica e ele vai responder a sua também. O Roberto Munhoz é de Santo André. Um abraço, Roberto. Mas eu estou com a outra pergunta que é provocativa, hein, vereador? Olha, o Marcos Pitombo de São Bernardo. Um abraço, Marcos. Obrigado pela ligação. O senhor foi assessor do Aidam e estava ciente do rombo que ele deixou, vereador Luiz Zacarias? E outra pergunta, hein? São duas perguntas de um telespectador só. A outra pergunta, por que o senhor furou a fila na UBS da Vila Palmares e agrediu um morador? Aí ele manda abraços ao amigo Tony Duarte. Marcos, olha, o vereador vai responder com certeza. Tem uma explicação muito boa para isso logo depois do nosso intervalo comercial. Quem ama ajuda, quem ama agrada, dá carinho e dá valor. Quem ama ajuda, quem ama abraça, não maltrata o seu amor. Quem ama ajuda, quem ama agrada, dá carinho e dá valor. Diga não a essa enorme covardia. Eu sou mais um brasileiro com registro civil, tenho os meus direitos desde o nascimento. Eu também tô nessa corrente que tem que seguir em frente. O país inteiro está com a gente. A certidão é de graça, é um direito humano, pro seu filho ter orgulho de ser brasileiro. A certidão é de graça, é um direito humano. Procure na maternidade, no cartório mais próximo ou informe-se na prefeitura sobre os mutirões. Faça a certidão ainda na maternidade, pro seu filho ter seus documentos, ter nome e sobrenome, garantir os seus direitos e se registrar. Sou da família Brasil e tenho orgulho de ser brasileiro. Eu tenho certidão de nascimento, sou cidadão brasileiro. Eu tenho certidão de nascimento, sou certidão de nascimento, um direito humano, um dever de todo o Brasil. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. Coloca etanol pra mim. Aê, tá de mudança? Então muda para um combustível completão. Muda para etanol. Tá indo trabalhar, né? Então coloca etanol que gera milhões de empregos. E aí, dona? O que acha de dar uma aula de ecologia para as crianças? Etanol, mãe! Completa com etanol. O motor do carro fica assim rapidinho. Etanol é o combustível completão. Coloca etanol, o combustível completão. Etanol é o combustível completão. Ok, minha amiga, meu amigo, 12h19, agora a hora do almoço, hein? Bom apetite para você. Nós aqui ainda não almoçamos, hein, Fábio Beza? Mas vamos almoçar, se Deus quiser, daqui a pouquinho. E você que está almoçando, é claro, mais uma vez, bom apetite. Obrigado pela sua audiência, minha amiga. Meu amigo, você que nos sintoniza no canal 9 da NET ABC, é o digital. E o 96 é NET analógica. E tem também, é claro, o nosso endereço na internet para você que está fora do ABC. Um grande abraço para você também, webnauta, internauta, www.redeecotv.com.br, e aí você sintoniza a gente no mundo inteiro, é claro. Eu tô com o nosso querido Luiz Zacarias, ele é vereador pelo PTB. Agora, ele foi base de apoio do governo do prefeito Aidam Ravin. Sim. Né? Foi, na verdade, assessor do Aidam Ravin. Assessor do Aidam, né? isso. E tem uma pergunta aqui bastante emblemática do nosso querido Marcos Pitombo. Ê, Marcos, hein? Você resolveu colocar o vereador contra a parede, mas acho que ele vai se sair bem, com certeza. Sair de menos. Olha, Marcos
Marcos Pitombo. Um abraço, Marcos. Ele é de São Bernardo do Campo. Vereador, ele faz duas provocações. Sim. O senhor foi assessor do Aidan e estava ciente do rombo que ele deixou? Porque a gestão Carlos Grana disse que o Aidan deixou dívidas aí da ordem de quase 150 milhões de reais. E é claro que isso está dificultando a gestão do prefeito Carlos Grana. Assim o senhor estava ciente desse rombo todo? Não, não estava ciente. Primeiro porque eu trabalhava como assessor dele, quando ele me chamou, convidou, para fazer um trabalho externo. Então eu trabalhava com ele, visitando as unidades, eu coordenava um grupo de trabalho que faziam contatos com a comunidade, eu visitava, via as necessidades da cidade, trazia os problemas para a secretaria. Eu não fazia parte do grupo, que na assessoria, todo o governo tem o seu grupo fechado. Não era exatamente um agente administrativo. Como eu acabei não apoiando também o Aidan, o doutor Aidan para prefeito, no segundo turno não apoiei. Ele me chamou porque eu também fiquei sem mandato, por ter sido mais votado. Me chamou, me convidou, fiz uma conversa com ele e comecei a trabalhar. Trabalhei sim na parte externa, ajudei, tentei fazer o possível para ajudar na administração. Você fala que você não apoiou na eleição passada, não. Nessa eleição você apoiou o Aidan? No segundo, não, sim, agora sim. Agora sim. Sim, tinha a obrigação de ajudar, porque eu fiz um trabalho com ele. Claro. Trabalho muito bem feito nas unidades, ampliamos aí muitas vagas de creche, muitas escolas. Trabalhei em muitas periferias com ele nesse trabalho. Então eu fiz esse trabalho externo. Não tinha um trabalho com ele político de acesso às ações da Câmara, que eu não era mais vereador, e mesmo na parte dentro da administração, entendeu? Com secretários, essas coisas. Eu nunca fiz parte de reunião. E essa dívida que o Aidan deixou como herança para o Grana? As dívidas, assim, eu não posso dizer se esse é fato, né? Porque não acompanhei. Mas está aí. O prefeito disse que fez, o prefeito atual, o Carlos Grana, disse que fez a auditoria, está fazendo auditoria, então vamos levantar realmente e ver o que aconteceu. Das conversas do próprio PT, do PTB interno, a Grana, o Aidan justifica que não ocorreu, que um outro lado na moeda, né? Como ele não é governo hoje, que tem que estar com a caneta na mão e a Constituição de auditar é o governo atual. Agora, se tem dívida, tem que justificar essas dívidas. E na sua visão, eu sempre faço essa pergunta, e eu faço aqui como porta-voz da população, porque a gente ouve muita população, eu ando muito em Santo André, na minha querida cidade de Mauá, né? E na região do Grande ABC, e as pessoas falam, ô Tony, faz tal pergunta, Tony, faz essa pergunta. E nós, como porta-voz da população, porque um formador de opinião pública, como jornalista, como radialista, é isso que ele faz. Eu fiz essa pergunta para vários políticos que vieram aqui e vou fazer também para o vereador Luiz Zacarias. Na sua visão, na sua ótica, por que o Aidan Ravin perdeu a eleição em Santo André? Ele perdeu porque eu acho que centralizou muitas coisas nele. Como eu disse anteriormente para você aqui, eu comecei a fazer parte de um trabalho mais forte com ele no último ano do governo dele, porque eu entrei como assessor, mas um trabalho externo, como eu disse anteriormente, e centralizou. Houve problemas de uma secretaria, um secretário ter três, quatro secretarias. Quer dizer, que é o caso do Nilson Bono. Umas coisas assim que aconteceu, e a questão de centralizar, a questão também de não ir mais na comunidade, não visitar mais a população. Uma coisa que ele tinha, uma carisma, né? Deixou de fazer esse trabalho também. Mas muita gente tem falado isso que você está então, falando. Isso Luiz, é uma coisa que ele de se isolou. Isso é ruim. Não estou falando que a função dele é administrar a cidade, não é ficar fazendo paternalismo, visitando as pessoas, mas tem que fazer, tem que conversar, dar cara a bater, conversar com as pessoas. Isso o pessoal cobra muito, cobra do vereador. E com certeza também cobraram do prefeito. Agora, na questão da dívida, realmente, se aconteceu, então tem que se apurar. E qualquer tipo de irregularidade, eu repudio, tem que apurar. Inclusive a dívida do Semasa hoje, que está em 1 bilhão e 500 mil reais, que a Semasa deve passar a BESP, e não foi pago. Não foi pago. No governo João Mileno, e passou para os governos, e inclusive agora, no governo atual, nós estamos cobrando essa posição também. O Carlos Grana, ele acenou com a possibilidade de não entregar o Semasa para a Sabesp de volta. Espero que isso aconteça. Não entregar. Não, mas aconteceu em Diadema que o Lauro Michels entregou o Saned. E o Saned devia pouco menos do que isso, 1 bilhão e 100 milhões. E lá na cidade de Mauá, o prefeito Donizete Braga, o nosso prefeito, ele também acena com essa possibilidade para a diretora-presidente da Sabesp, que é a Dilma Pena, de entregar também a SAMA. Aliás, aqueles que capitaneiam a SAMA em Mauá já deram um pulo dessa altura, hein? Mas é fácil entregar aquilo que é bom. Mas por que você acha que Mauá acena com a possibilidade de entregar a SAMA? Diadema já entregou. Por que você acha que Santo André também não deveria partilhar do mesmo? Porque é uma incompetência administrativa. Entregar aquilo que é do povo da cidade. O Semasa hoje é um exemplo
de seus profissionais, de equipe, de atendimento à população. Mas como é que é um exemplo se deve 1 bilhão, 1 bilhão 500 porque não milhões tem de reais, competência. Vereador? O povo pagou a água para o Semasa. O Semasa não pagou a Sabesp. Tem competência administrativa. Por que não pagou a Sabesp? Tem processos aí rolando. Mas essa dívida está na justiça. Na justiça, mas por que não pagou? Agora, por que repassar uma coisa que é importante da cidade, uma Se coisa bem que cria? o prefeito falou no diário que ele não reconhece essa dívida, né? Que a administração não reconhece a dívida. Não reconhece, mas está claro que não foi pago. Até hoje, isso é uma polêmica de anos e anos aí. Entendeu? Então, na sua opinião, não deve entregar essa Não deve, se pensar... Mas mesmo para pagar a dívida, para amortizar, não pode, é competência administrativa. Você não pode pagar, a população não pode pagar por um erro administrativo, por falha administrativa. Se você não pagou a Sabesp, o que ela vai fazer? Vai cobrar. Está errado. Ela cobra do Semasa. Agora o Semasa vai cobrar da população. Mas vai pagar com o quê agora? Vai vender o patrimônio que ela tem hoje, que é o Semasa, um patrimônio, que é um patrimônio de funcionário, da própria cidade, entendeu? De estrutura, de equipamento, e passar para quem? Para cobrir dívida por erro administrativo? Sem competência. Não Mas pode. E quando a dívida foi executada na justiça? O problema da administração, que os responsáveis têm que pagar. Os responsáveis pela administração por não pagamento têm que ser acionados, têm que ser processados. Agora, não pode, simplesmente porque está devendo lá atrás, pegar hoje que nós temos hoje, que é a capital da população. O Semasa é dinheiro, é da população, bem da população. Não é do prefeito, não é de ninguém, é da população. Deve lá, pega, passa. Não, está errado. Eu acho que eu até gostei do posicionamento do prefeito. Eu estou com ele. Está correto. Está correto. E se aconteceu, se pensar o contrário, eu vou brigar muito por isso. Muito bem. Olha, agora, a outra... só para responder... outra pergunta. A outra pergunta, porque o Pitombo, olha, o Pitombo, o nome dele é bem sui generis, hein, Pitombo? Ele quer realmente dar um tombo aqui no vereador. É brincadeira, hein, Pitombo? A outra pergunta dele é inteligente também. Por que o senhor furou a fila na UBS da Vila Palmares, que é o seu bairro lá, e agrediu, diz que agrediu um morador, e manda abraço para o amigo Tony Duarte. E, na verdade, vereador, foi objeto de notícia em várias tribunas do nosso querido Grande ABC. Aqui eu estou com uma transcrição, eu não sei se é do Diário ou é de outro jornal. Aqui está: o vereador Tiago Nogueira, do PT, disse que em seu gabinete chegou até a informação de que Luiz Zacarias teria furado a fila na UBS e por isso teria enfrentado a ira de moradores locais. Como é que é essa história aí, vereador? Primeiro o seguinte, é isso que eu iria lamentar aí o posicionamento do vereador, de mais um outro que eu preciso ver quem quer. Primeiro, não aconteceu nada disso, isso não aconteceu de jeito nenhum, nem dentro do posto, não aconteceu. Na praça, estava passando por uma reforma, que os aposentados, estava conversando com os aposentados, um funcionário, um assessor do PT, encostou o carro na vaga do ônibus, onde não podia estacionar o ônibus. Inclusive essa linha de ônibus... Estacionou em local proibido. Inclusive essa linha era recém-inaugurada, nós conseguimos trazer 2 linhas, que é o B63 e o B47, para essa praça, para atender toda a população que tem acesso ao posto, para ajudar a comunidade, né? Esse assessor, o nome dele é Adilson, ele foi, aí veio o fiscal da prefeitura, fiscal do trânsito, e chegou até ele e pediu para retirar o carro, porque ele estava no lugar impróprio e estava atrapalhando o ônibus. Esse Adilson, que tem um telefone, se quiser conversar, inclusive o Marcos, se quiser conversar, quer dizer, não tem tranquilidade. Se fosse na UBS, também falaria. Se fosse uma ocorrência interna, falaria da minha versão. Não uma forma maldosa, como foi colocado na imprensa. E lá fora, esse rapaz, que é o Adilson, foi agredir, o rapaz pediu para tirar o carro e foi para cima dele. Inclusive assessor de um vereador. Para bater, que começou a agredir o funcionário que é fiscal da prefeitura. Sim. Eu estava longe, saí correndo para apartar a briga, porque o rapaz ia apanhar mesmo, porque o Adilson era mais forte. Certo. Apartar a briga, e o Adilson veio para cima de mim também, que é meu amigo pessoal, né? Então veio para cima de mim, conversamos, não houve atrito nenhum. Certo. Foi fora da UBS, né? Lamentavelmente, por questões políticas, ou o governo, alguém ligado ao governo, está aí, Tiago, será quem foi o autor, colocou na imprensa, porque eu estaria furando fila, eu não preciso furar a fila da UBS. Então esse expediente tentaram utilizar para macular a sua imagem. E fora isso, quem estava na praça, que presenciou todo o fato, foi o pai do prefeito atual, Carlos Grana, uns aposentados, que vieram na minha defesa sobre esse mesmo caso, assinaram um documento, porque assim, foi tão escrachante, tão ridícula a forma como tentaram manchar a minha imagem,
né, me colocando contra a população, uma região que eu tenho 5 mil votos, 4, 5 mil votos. É verdade. Toda eleição, porque é um trabalho que nós fazemos constantemente, né? Inclusive até é estranho ele fazer essa pergunta, uma coisa que aconteceu lá atrás, mas não tem problema que eu esclareço. Esse expediente parece que aconteceu em 2011. Então, até esclareço. O senhor estava inclusive sem mandato. Sem mandato, assessorando, mas assim, aconteceu isso. Aí o pai do Grana, os vizinhos lá, todos. Não, o que é isso? Eu mostrei a matéria para eles. O pai do próprio prefeito Carlos Grana saiu em sua defesa. Assinou um documento. O que acontece? Como aconteceu isso na imprensa, o que eu fiz? Conversei com eles, olha, isso é impossível. Até o prefeito ligou para o Grana, para o pai dele, o pai dele falou para mim, não aconteceu nada disso não, pô, aqui o Zacarias apartou uma briga, aqui o cara ia bater no outro, ele apartou, ajudou o cara que ia apanhar, quer dizer, tranquilo. E depois o Adilson, o cara mesmo que agrediu, assinou um documento, porque aí eu falei, então já que se você não assumir, eu vou pedir para o fiscal entrar com ação porque ele agrediu, chegou a agredir. Mas essa conversa da explicação que você está dando aqui, a imprensa não divulgou. Eu coloquei, mandei para a imprensa, acho que um ou outro jornal publicou. Mas não com a ênfase que deram lógico que não, a história da briga. Não, lógico que não. Mas olha, coisa que aconteceu. Mas está explicado, né? Foi legal, mas foi legal porque assim, mostrou que o pai do Grana é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa muito ilibada, ele veio em minha defesa, falou que viria até a Câmara, e veio até a Câmara um pessoal, se fosse o caso, para falar com os repórteres, porque assim, o pessoal quer lenha na fogueira, né? Ele quer colocar fogo mesmo. Então, nesse caso, como não tem nada na minha vida que minha imagem como legislador, acharam essa questão aí. Muito bem. Mas é isso. Vamos continuar então atendendo as nossas ligações no 2379. Mas eu coloco o seguinte, Marcos, estou à disposição, se o Marcos, Tony, se o Marcos quiser, eu tenho todo o material que ele quiser, né? Certo. É claro, notórico. O Marcos Pitombo, olha aí, Marcos. E essa questão também da dívida, eu acho que está certo. Se deve, tem que apurar. Mas eu não fazia parte do grupo para saber onde está certo. No final do programa, o vereador vai deixar os seus contatos, Facebook, telefone, aí você, Marcos, dá uma ligadinha para ele. O Roberto Munhoz de Santo André quer saber o que o vereador pensa sobre o bilhete único andreense. Ele realmente vai funcionar? Bilhete único, eu acho que foi importante, acho que ele é importante, a população paga muito alta tarifa, houve um aumento aí, novamente, aí, no final do ano passado, para esse ano da tarifa, o trabalhador tem dificuldade já de pagar o transporte que hoje que é caro, né? Ele utiliza dois, três ônibus, acho que ajuda muito, acho que veio um projeto importante para a cidade, ajudar muito a população, quem quiser ter informações, dirigir as unidades que dão atendimento, o estudante hoje paga duas conduções, de repente ajudou muito. Acho que é imprescindível hoje, a cidade ela mostrou que está indo para frente. Então, é importante, eu acho que tem que continuar e tem que desenvolver mais ainda e ampliar mais. Muito bem. A Eliana Santos de Santo André, um abraço, Eliana, obrigado pela ligação. É verdade ou mentira? Outra provocação, hein, Fábio Beza? Olha só, é verdade ou mentira, vereador, que o senhor teria uma rixa com os vereadores Ronaldo de Castro do PRB e o Cosmo do Gás do PDT. Que história é essa aí atravessada, São vereador? Amigos, parceiros, adoro os dois. Mas da onde é que aparecem essas histórias, hein? Adoro os dois. Na verdade, assim, eu tenho amizade com todo mundo na Câmara, todo mundo. O Cosmo é parceiro, é amigo. Inclusive faleceu um assessor, uma pessoa muito próxima a ele, que é filho de um assessor dele, do Luiz, que é irmão do Salles. Fui lá, parceiro, os dois são amigos meus, muito forte mesmo, uma questão muito legal. Me procuram na Câmara, auxilio quando eu posso, por um pouco mais de experiência que eu tenho como vereador. Amigos mesmo. Não, todos eles, sem exceção, não tenho problema nenhum, nunca tive com nenhum outro vereador. Muito bem, eu estou com a ligação também da Cida Rosário, ela é da cidade de Mauá. Minha querida Mauá, um abraço, Cida, obrigado pela ligação, viu? Agora ela faz uma provocação, não ao Tony Duarte, mas à emissora no geral, e o Fábio Beza que vai responder depois, hein? Gostaria de saber por que vocês não trazem ninguém do PT. Aonde fica a imparcialidade, Fábio Beza? Vocês têm algo contra o PT? Ô Cida, eu vou ser sincero para você. Eu nada tenho. Aliás, eu sou sincero, tenho um bom relacionamento com todo o partido, tanto aqui em Mauá como em Santo André. E no meu entendimento de formação democrática, nós devemos sim trazer todos. Eu acho que é uma questão de agenda, tem que ligar para o Fábio Beza mais tarde aí, falar com ele, que é o pessoal que produz o programa. Quem vem para cá eu entrevisto. Fui convidado. Né, Luiz? O convidado está aí, eu estou entrevistando. Mais tarde, você dá uma ligadinha, o telefone está ali, ó, 2379-4733, é o telefone que você vai falar com o Fábio Beza, com o pessoal da direção, e aí eles podem lhe dar uma satisfação. Agora,
Eu não sei, eu não tenho ideia exatamente das matizes políticas que frequentam o programa. Não parei para saber se de fato veio alguém do PT nesse programa. Eu acho que nesse ainda não veio. Também, mas olha, no Eco Debates aqui veio o Donizete Braga, veio, o Carlos Grana veio, né? Nós recebemos também de Mauá ainda o Luiz Cassimiro, veio. Aqui nós já recebemos o Montorinho, não nesse programa, mas no Eco Debates veio uma série de personalidades. A Osvana Famelli, que era vice do prefeito Grana, veio aqui ainda quando não era vice. Nós demos como primeira mão aqui que ela ia ser vice do prefeito Carlos Grana. E o próprio Grana veio aqui. O convite está estendido a ele. De minha parte, as portas estão abertas e eu creio também que a direção também não vai fazer acepção de pessoas. Mas, de todo jeito, liga para o Fábio Beza e ele vai dar uma explicação oficial, tá bom? Obrigado aí, Cida. Deus abençoe você, minha amiga. E nós temos aqui também o Cleison Vicente. Ele é da Vila Guarani, em Santo André. Um abraço, Cleison. Esse também é nosso telespectador assíduo. O senhor, como vereador, você tem a informação da falta de água no bairro, deve ser o bairro da Vila Guarani, né? Sim. O que há? Tem a possibilidade da Sabesp tomar conta na distribuição de água? É o Cleison Vicente, da Vila Guarani. Obrigado, Cleison, que é aquela história do Semasa. O Semasa então, continua, né? O Cleison tem razão, por isso eu coloquei agora, inclusive, como uma preocupação minha. Está faltando muito água na cidade. Muitos pontos da cidade está faltando água. Vila Guarani, Sacadura, Valparaíso, e é que Santo André não tem morro, né? Vários lugares. E tem lugares também que tem os morros também, que inclusive eu falo isso em relação a Mauá, porque em Mauá nós temos mais morros. Né? A minha preocupação é justamente essa. Por isso que nós tivemos ontem uma reunião na Câmara. Nós vamos estar convidando a Dilma, que é da Sabesp, para que ela venha até a Câmara. E essa questão da dívida de R$1,5 bilhão de reais, eu quero saber se está tendo interferência no funcionamento para fornecer água para a cidade. Porque nós não tínhamos esse problema, nós tínhamos alguns pontos locais, alguns pontos centralizados, hoje já não. Hoje a cidade toda está reclamando por falta de água. Ontem foram vários vereadores, inclusive amanhã às 10 horas da manhã, tem uma reunião na comunidade aqui na Palmares com o padre, todos os moradores do bairro, porque lá está faltando água constantemente. Tenho feito reuniões na Valparaíso, convido o pessoal de Santo André hoje. Mas é uma explicação por parte da Semasa? Então, a Semasa, aí que está o problema. Nós tivemos contato, fizemos documentos, chamamos o secretário, não tem justificativa. Agora, a questão do fornecer para a população, ela paga, que é o retorno. E a pior coisa que chega na cidade, chega tarde do seu trabalho, chega lá, não tem água para tomar um banho, não tem água para lavar uma roupa. Tem que levantar de madrugada para quando a água chega para encher os baldes. Pô, nós não estamos, nós estamos... Mas agora, viu, gente, se vocês me permitem, nessa questão da água, outro dia nós fizemos, vereador, um programa aqui com 2 ambientalistas e eles chamaram a atenção para essa questão da água. Eu acho que eu me incluo nessa, viu? Eu acho que nós, seres humanos, principalmente nós brasileiros, que moramos assim, vizinho a mananciais, né? Fala-se que o Brasil é dono da maior reserva hídrica de água potável do mundo, é uma coisa fantástica, que é o aquífero Guarani, que está embaixo do nosso solo, mas que também nós temos rios caudalosos. Mas eu acho que nós precisamos usar a água de maneira mais racional e mais consciente. Eu vejo em pleno século XXI, em todas as cidades do ABC, no Brasil inteiro, as pessoas lavando o carro com mangueira, varrendo calçada com mangueira. Gente, não é por aí, né? Inclusive, o Cleison tem razão, vamos estar acompanhando. Na sessão de terça-feira, eu vou fazer um documento para a Secretaria, para o Semasa, vendo a questão do Guarani, da Vila Guarani. Quer dizer, estamos cobrando, eu creio que não é a questão de vender a Semasa para a Sabesp, não vai resolver o problema. Nós vamos vender o que é nosso e dar de mão beijada para a Sabesp, uma dívida que é de competência administrativa. Então o povo não pode pagar por aquilo, vender um patrimônio que é dela e dar para a Sabesp porque devemos lá, nós fomos incompetentes lá atrás. Agora, o prefeito Carlos Grana, ele cravou um diferencial bastante interessante ele estabeleceu um paralelo entre a Saned de Diadema, a Sama de Mauá e a Semasa em Santo André, porque ele falou, a nossa companhia aqui é uma companhia de água e esgoto, mas também é uma companhia ambiental. Não, é excelente. Quer dizer, é uma coisa que ultrapassa o limite simplesmente da água. É uma coisa maravilhosa a cidade, é uma coisa que... entidade que tem falhas, né, administrativas, operacionais, um caso ou outro. Falta de água, está aí um caso claro, está acontecendo na cidade toda.
O Semasa não pode, de maneira nenhuma, ser colocado como uma... Você acha que aquele escândalo do Semasa no ano passado acabou, de uma certa maneira, colaborando para que agora a Dilma Pena peça para que a companhia seja... Peça não, né? Tenha proposto que Santo André devolva a companhia para a Sabesp? Você acha que isso aí acabou arranhando a imagem da Semasa? Vamos fazer o seguinte, ele vai responder isso logo depois do intervalo comercial. Quem ama ajuda, quem ama agrada, dá carinho e dá valor. Quem ama ajuda, quem ama abraça, não maltrata o seu amor. Quem ama ajuda, quem ama agrada, dá carinho e dá valor. Diga não a essa enorme covardia. Eu sou mais um brasileiro com registro civil, tenho os meus direitos desde o nascimento. Eu também tô nessa corrente que tem que seguir em frente. O país inteiro está com a gente. Certidão é de graça, é um direito humano. Pro seu filho ter orgulho de ser brasileiro. A certidão é de graça, é um direito humano. Procure na maternidade, no cartório mais próximo ou informe-se na prefeitura sobre os mutirões. Faça a certidão ainda na maternidade. Pro seu filho ter seus documentos, ter nome e sobrenome, garantir os seus direitos e se registrar. Sou da família Brasil e tenho orgulho de ser brasileiro. Eu tenho certidão de nascimento, sou cidadão brasileiro. Eu tenho certidão de nascimento, sou certidão de nascimento, um direito humano, um dever de todo o Brasil. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. Coloca etanol pra mim. Aê, tá de mudança? Então muda pro combustível completão. Muda para etanol. Tá indo trabalhar, né? Então coloca etanol que gera milhões de empregos. E aí, dona? O que acha de dar uma aula de ecologia pras crianças? Completa com etanol. O motor do carro fica assim rapidinho. Etanol é o combustível completão. Coloca etanol, o combustível completão. Etanol é o combustível completão. Muito bem, ali o digital marcando 12h43. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Estamos de volta com o nosso Eco TV Entrevista toda segunda-feira, meio-dia, sexta-feira também, meio-dia. O Eco Debates continua toda noite ao vivo também, quinta-feira, 10h30 da noite. Gente, estamos com ele, Luiz Zacarias, vereador pelo PTB, quase que eu falo PT do Bel, PTB, que é o Partido Trabalhista Brasileiro, criado lá em 45 por Getúlio Dornelles Vargas. Que maravilha, né? Tem muita história o PTB. Mas a gente não vai poder falar muito da história do PTB, porque eu fiz a pergunta da Semasa e o programa já está se encaminhando para o final. Ali falta só 16 minutos para a 1h. A questão do Semasa, o Luiz, como é que ficou isso? Porque aquele possível escândalo do ano passado, que teve uma CPI, que no final das contas não deu em nada, mas isso aí não acabou arranhando a imagem do Semasa? Não serve de combustível, de ferramenta para a Sabesp requerer essa companhia de volta? E aí tem a questão que o Jonas lembrou. O Jonas é o assessor do vereador, ele é muito bem lembrado, parabéns, hein, Jonas, que é a questão da cobrança abusiva de taxas à população por parte do Semasa. Tudo isso não acabou arranhando a imagem da organização? Arranha, com certeza. A Semasa sempre foi uma ícone na cidade, fez um trabalho muito bom, já foi ISO várias vezes, né, de excelência, né? Trabalha muito bem na questão ambiental.
tudo é ruim, tudo que é negativo, tudo que mexe com o dinheiro público, que tem suposta irregularidade, de esquema, de corrupção, qualquer setor, né? E o Semasa, com certeza, ficou ferido, né? Teve sua imagem ferida nesse percurso todo aí. Agora, a questão maior hoje é que não dá também para tirar da população a ingerência administrativa, né? O que aconteceu, por exemplo, se você for verificar hoje na cidade, houve um aumento de maio desse ano, em torno de mais de 800, 700, 800%, 1000% nas contas de taxa de lixo. A coleta de lixo da cidade hoje é uma das mais caras da região, né? Pessoas que pagavam R$10 estão pagando 23, 25, pagavam 3, estão pagando 18, 20 reais. Quer dizer, houve um aumento absurdo na taxa de lixo. É cobrar, tirar da população aquilo que é servido e cobrar pela área construída. Se você tem uma esquina, mora no quarteirão, a tua área é grande, você vai pagar taxa pela área que você tem, não pelo consumo, o lixo. Tipo assim. Mas quem foi que teve essa, com perdão, ou entre aspas, essa ideia de Jerico? Com perdão da palavra, gente, mas os legisladores são para legislar pelo bem do povo. Aí aprova uma lei dessa, alguém cria algo assim, de cobrar a taxa de luxo. Antigamente as taxas eram cobradas no IPTU, aí passaram para o Semasa. O Semasa hoje cobra a taxa de chuva. Sabia que Santo André paga água de chuva? Que são as águas pluviais? Taxa de drenagem. Como é que você consegue mensurar e cobrar a taxa de chuva? Pela área construída. Quando não chove, você paga a taxa de drenagem? Mas quem criou a taxa de chuva? O governo do João Mileno. O governo passado, do João Mileno. Foi apagar das luzes. E essa taxa do lixo, quem foi que criou? A taxa do lixo... Ela foi o Aidan. Ela foi o Aidan. O que acontece? Foi criada, ela foi feito um cálculo pela área construída, que é um absurdo. O governo atual, em vez deles verificarem, constatarem um erro, que foi um absurdo escrochante, eles homologaram, colocaram a lei em vigor, promulgaram o decreto. Então isso fez com que justamente a população pagasse esse absurdo. Então nós estamos cobrando a prefeitura, abrimos uma comissão na Câmara para apurar isso junto ao Semasa, os vereadores vão estar se reunindo a partir da semana que vem, tentar refazer esse cálculo, refazer essa base, esse percentual de aumento que foi muito acima do valor da inflação. A inflação de 7%, um aumento de 600%, 700%, e muitas pessoas estão pagando mais taxa do que o próprio consumo de água. Quer dizer, um absurdo, né? Você paga a taxa de drenagem, que é a água de chuva, você paga a taxa do lixo, né? Muito mais do que o consumo de água. Muito bem. Vamos dar sequência ao programa na questão da realização das perguntas, hein? Olha, o José Carlos de Santo André faz uma pergunta, mas que pergunta, hein, Fábio Beza? Olha, que pergunta. Te elegeram para Cristo hoje aqui, viu, vereador? Tranquilo. Mas olha, parabéns pela pergunta. A gente gosta disso, é importante fomentar esse debate. As pessoas precisam refletir sobre as notícias que ouvem e leem. E esse é o nosso objetivo, é provocar essa reflexão positiva sobre as notícias. José, muito obrigado. José Carlos de Santo André. Essas denúncias que estão ocorrendo, falando que o prefeito Carlos Grana, na véspera do primeiro turno, durante a campanha, ele ligou para as pessoas, teria ligado, que o prefeito Carlos Grana ou a sua assessoria, teria ligado na véspera da campanha para as pessoas, durante a madrugada, se passando pelo Aidan Ravin ou por sua assessoria. Isso aí, o José Carlos de Santo André quer saber. É verdade, vereador? Olha, José Carlos, realmente tudo está comprovando que aconteceu isso realmente. Porque a empresa que fez o serviço, primeiro, ninguém é louco. Qual é o político que vai utilizar a madrugada de sã consciência para pedir voto para o eleitor? Para ser xingado, né? Não, valia por aí. Isso aconteceu, xingamento, muitas pessoas declararam que não votaram mais no doutor Aidan por questão dessas ligações. Tinha pessoa no hospital, filho fora de casa, achando que tinha morrido um parente. Mas aí é que está. Só para concluir, sim, o que acontece? E a empresa que executou o serviço foi rastreado, chegamos até a empresa, ela está nas contas da campanha estaria nas contas do Grana. Quer dizer, então a empresa que operacionalizou está dentro da pressão de contas Mas do Grana. Mas espera lá, não há uma relação de confiança, por exemplo, a pessoa que vota em você, ela tem uma relação de confiança contigo. Né? Ela sabe que você vai sempre agir de maneira honesta, de maneira correta para com ela.
Se esses eleitores eram eleitores, que a ligação teria sido o Carlos Grana que fez para os eleitores do Ravin. Segundo, teria essa... Mas será que esses eleitores esperavam uma atitude como essa por parte do Aïdan? Poxa, eles poderiam imaginar, não, o doutor Aïdan não ia fazer um troço desse com a gente, bem, não ia ligar uma hora dessa para incomodar a gente. Mas é difícil você imaginar. Hoje você é politizado, tal, boa parte da pessoa são politizadas, muitos não. Pega o lado pessoal, vou votar em quem? Vou votar no que está aí, vou mudar. Então, às vezes, o eleitor, às vezes, depende daquilo que... Você acha que foi uma estratégia política do adversário? Uma estratégia muito grande. Quer dizer, se confirmar... Se confirmar. E segundo todo o relatório que porque tudo aquilo é condicional, hein, gente? Tudo aquilo que foi apresentado, realmente está tudo caracterizando isso. Inclusive, por que o governo passado, na época da campanha, não entrou com um processo contra o próprio Aïdan, o PTB? Essas ligações foram feitas à noite, fora do período eleitoral. Se fosse uma coisa positiva, se fosse trazer voto do doutor Aïdan, com certeza o outro partido teria processado o Aïdan por ter utilizado o telefone no fora do horário eleitoral. Ninguém processou. Você percebeu? Quer dizer, se foi fora do horário, então o Aïdan também errou. Né? A Justiça Eleitoral ia caçar seu mandato, inclusive, se fosse o caso. Mas não aconteceu isso. Muito bem. 12h51. Gente, olha, o Aparecido de Souza de Santo André. Um abraço, Aparecido. Obrigado pela ligação. O vereador tem algum projeto para acabar com o tráfego na Vila Palmares? Ele mora na Vila Palmares e está reclamando do trânsito lá. Sim, ali tem problemas na Praça Lisboa. O pessoal que vem de Santo André pela Ilha Bela tem dificuldade de atravessar ali a Praça Lisboa por causa do fluxo. Tem a Marginal Doutora lá em cima, que é a Coronel Celestino H. Fernandes, ela precisa ser asfaltada, ser aberta para facilitar o acesso das pessoas que vêm de Santo André. A Praça São Caetano, porque eles têm que entrar no meio da Vila Aquilino ali para poder fazer a baldeação, é uma calamidade, isso de manhã e à tardezinha. Estamos trabalhando com a Prefeitura, porque depende muito da Prefeitura para fazer esse trabalho, porque vai mexer com um pouco de desapropriação do biquinho ali da Gago Coutinho. Lá embaixo, na Novo Horizonte, com a Afonsina, temos um problema sério de semáforo. Estamos brigando, só que Santo André tem um semáforo, lá da ponte tem um semáforo de São Bernardo. Não está havendo sintonia entre os dois chefes de tráfego para poder sincronizar os semáforos. Então, de manhã, na Novo Horizonte, a fila é quilométrica, porque é trifásico o semáforo, e sai daqui, já para no outro de São Bernardo. Então, falta esse gerenciamento. Nós temos conversado com Santo André, o pessoal está fazendo um estudo para, junto com São Bernardo, equacionar isso. Esse problema que é antigo e está deixando o pessoal apavorado naquela região. Então são dois setores gravíssimos ali que temos que mexer. E eu estou com a ligação aqui, já quase no final do programa, da Marlene Tartucci. Um abraço, Marlene. Ela é de Santo André e é, na verdade, uma telespectadora fiel da gente no Eco Debates aqui também. Realmente ligaram na minha casa de madrugada e eu votei no Carlos Grana de raiva. Tá vendo? É um depoimento aí mas são da nossa telespectadora. De raiva, quer dizer, muitas pessoas estão dormindo. Quando ligam na tua casa de madrugada, o que você vai pensar, Tony? Poxa, alguma coisa aconteceu de madrugada. Você tem gente no hospital, filhos na rua, passeando por aí. Você vai pensar o pior. Mas eu fico horrorizado. Então, eu fico horrorizado da mente ardilosa que concebeu, então, né? Agora você imagina algo assim. Se o outro partido, se fez isso no horário à noite, sem estar no programa eleitoral, e não agiu, alguma coisa aconteceu, com Olha, certeza. o Walter Garcia, obrigado, Walter. Ele é Walter Garcia Nogueira, é presidente da Associação Grupos Curados para Amar. É um grupo ligado à Associação dos Alcoólicos Anônimos. Eu não entendi direitinho aqui, mas é exatamente isso, né, Walter? Ele é de Santo André, em Mauá. Um abraço, Walter. O que o vereador acha do trabalho dessas associações e qual o apoio que a Prefeitura poderia fornecer? Porque, na verdade, ele fala que a associação dele não recebe ajuda. O Walter, eu ouvi falar muito do nome dele, já tem uma assessora minha que ela tem um contato já com o Walter. Parabéns pelo trabalho, Walter, é muito louvável, né, o seu desempenho. Acho que é importante cada um fazer a sua parte, bem feito, você faz bem feito. E é o seguinte, precisamos ver. A instituição ela tem que ter, para conseguir subsídio da Prefeitura, ela tem que estar legalizada, tem uma série de documentos que ela precisa estar em dia, balancete, tem que ser uma entidade sem fins lucrativos.
Santo André hoje, segundo o prefeito, está vindo uma verba do governo federal para trabalhar contra a questão do crack, contra a droga, que hoje, lamentavelmente, está aumentando muito na nossa cidade, nas periferias aí, muitas ocorrências, entendeu? Mas é importante, me coloco à disposição lá no gabinete para conversar com você, te orientar, te ajudar no que for necessário. Né? A nossa última pergunta do Thomas Roth. Um abraço, Thomas, obrigado pela ligação. Ele é de São Caetano do Sul, do Barcelona. O que você acha, Luiz, da construção do novo shopping em Santo André, que está agredindo o meio ambiente, segundo o Thomas Roth, do Barcelona e São Caetano? É aquele shopping ali do Brookfield, né? Brookfield. Ali no Meriton. Chegaram a derrubar 300 árvores ali para... Mas aí é que está. Como é que derruba 300 árvores e o Semasa não faz nada? O que acontece? Na Câmara foi montada uma comissão, eu não faço parte dessa comissão, mas tem uns vereadores acompanhando. Quer dizer, esse empreendimento, quando eles vêm na cidade, eles vêm com muita estrutura, muito empenho, muito poder de fogo, né? É absurdo. Está sendo apurado lá, né? A questão foi derrubada ali várias casas ali. O projeto é importante, mas não da forma como é feita. Tem ali ações que mexem bastante no meio ambiente, questão de área, de renascentes, quer dizer, está sendo apurado. A Câmara está acompanhando, os vereadores estão acompanhando, mas é lamentável que ocorra na cidade, não só lá, como em outros lugares também que abrem construções, só verticalizando. Mas ali especificamente, né? Esse Brookfield aí, eu imagino, ali é praticamente a extensão da perimetral indo para Mauá, né? Eu fico imaginando, ali o trânsito já dá um nó. Já não está suportando ali. Avalie você, o nó não vai ser só nó, vai ser nó cego. Ali tem as igrejas, tem o fluxo de veículos que vão para Mauá, como você já mora em Mauá, você deve passar com certeza por ali. Terrível ali, é terrível. Não é possível. Nós só temos praticamente um minutinho, Fábio Beza. Vereador, fique à vontade para fazer as suas considerações finais e deixe também os contatos, Facebook, Twitter, site, telefone, para o pessoal entrar em contato com o senhor. Então, Antônio, eu queria agradecer o convite, estamos à disposição. Acho que é importante o pessoal realmente questionar da questão da falta de água, da questão de trânsito, e coloca à disposição no gabinete. O telefone do gabinete é 3429-5809. Estamos à disposição. Essa questão da falta de água na cidade, podemos ir no local, visitar a comunidade, ver o problema de perto, nos colocar à disposição, tentar acionar com a prefeitura para resolver esses problemas. É importante que venham também as críticas também, é importante, como o Marcos colocou, a questão aí tirar a limpa, a questão lá do posto de saúde, a questão da dívida do Semasa, a dívida da prefeitura, assim por diante. É importante que o pessoal participe. Participe, venha conosco através de sugestões, contatando conosco no Facebook, ligando para nós lá no gabinete, me colocamos à disposição de vocês. Seu Face é Luiz Zacarias? É Luiz Zacarias, e o da Câmara é luiz.zacarias@hotmail.com.br. Muito bem, não temos mais tempo, 12h57. Vereador Luiz Zacarias, muito obrigado pela presença. Obrigado uma entrevista muito produtiva. Gente, não temos mais tempo, está ali o Fábio Beza acenando, o Bruno Zanoni também, a Gabi Pereira também. A gente vai embora prometendo voltar. Agora volta na segunda-feira, né, Fábio? Com mais uma entrevista sensacional. Tenham todos um bom final de semana, viu? Fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau, gente.